Boa noite a ti, caro internauta que nos acompanha neste momento. Seja bem-vindo ao nosso programa Percursos. De lembrar que pode nos acompanhar aqui do Facebook, como também do YouTube, que é de MTV Moz. Quinta-feira sim, nós trazemos um convidado especial para este que é o nosso programa Percursos. E hoje estamos na companhia do Pastor Gil. Pastor Gil, pode cumprimentar as pessoas aqui de casa? Boa noite, queridos. Boa noite, irmãos. E espero que estejam bem. Muito obrigada. Como eu dizia antes, hoje estaremos com o Pastor Gil, estaremos na companhia dele. Ele vai nos falar um pouquinho mais do seu percurso, das suas experiências e da sua história. Para começar com a nossa conversa, nós sabemos que no dia 23 de agosto de 1964, no distrito de Muidumbe, província de Cabo Delgado, nasce Manuel Gil, que hoje é pastor consagrado e ainda no ativo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fale-nos, pastor, da sua família na altura, como era constituída e em que contexto social nasceu. Muito obrigado. Eu sou de uma família, exatamente uma família vasta. Eu sou o 9º filho dos 10 filhos que os meus pais tiveram. Sou da família exatamente camponesa e eu nasci exatamente no povoado de Miteda, que atualmente pertence ao distrito de Muidumbe. Antes era subscrição de Moeda, mas hoje é o distrito de Muidumbe. Aliás, também deixa aproveitar agora, é o distrito que agora, neste momento, está sendo totalmente destruído pelos insurgentes. Neste momento, estou a falar a ser totalmente destruído, né? Para dizer que dentro de algumas horas, já direi que o meu distrito já não existe como tal. Mas pronto, lamentamos, isso deixamos para Deus. E os meus pais são católicos, sou de uma família católica, né? Os meus pais são da Igreja Católica Romana e todos os meus irmãos, eles foram assim. Eu somente é que estive fora. Meu pai foi pedreiro, carpinteiro, que também já não vive, tanto o pai como a mãe não vivem. Então, sou filho de carpinteiro e também pedreiro. Quer dizer, meu pai entendia a carpintaria e também entendia a pedreira. Mas a outra coisa que tenho a acrescentar é que, sendo católico, meu pai foi um dos primeiros animadores, eles chamam animadores, ele que dava catecismo nas comunidades, naquele tempo lá para os anos 40, até anos 50. Ele foi fazendo isso até pelo menos o ano 65, que depois ele tinha que sair para a Tanzânia. Também da parte materna, os meus tios maternos eram todos eles católicos. Aliás, muitos desses parentes todos, alguns são padres, outros são freiras que estão ali, e por isso é nesse contexto. Então, quando fomos para a Tanzânia, eu ainda pequeno, é lá praticamente onde eu passei a minha infância toda. É claro que há muita memória ali para se descrever, que primeiro ali nós vivíamos como refugiados. E eu fui descobrir isso depois que comecei a crescer, então fui entender que estamos aqui como refugiados, né? Já daquela primeira guerra que houve. Pronto, vivemos ali com aqueles vexames que um refugiado pode passar. Estávamos também no campo, né? Num centro de refugiados, então estávamos ali concentrados. Por isso, esses dissabores de ser refugiado, dissabores de ser deslocado, essas coisas todas são que praticamente eu vivi na carne. Depois dali, em 1975, é que eu voltei de Tanzânia para Moçambique, mas já entrando para o Niassa e não Cabo Delgado. Eu estive no Niassa e em 1976 é que eu começo a minha escolaridade no Niassa. A partir daquele momento, eu desfiz-me totalmente do ambiente religioso, porque já estava a estudar nas chamadas escolas da Revolução, naquele tempo, já naquela transição, né, do colonialismo para aquela nova era que nós tivemos, e dali então começar a ter uma outra educação, que Deus não tinha lugar não tinha lugar no meu coração, também não tinha lugar na minha mente.
Então, fui educado já em princípios, implantados em princípios, eu tenho considerados em princípios marxistas, em princípios totalmente comunistas. Fiz meus estudos, depois do Niassa, eu tive que sair para Maputo. Estudei na Escola Secundária da Mancha, e ali onde fiz a secundária, mas dali tive que sair para Cuba. Ali fiz algum curso que praticamente estava relacionado com a agricultura. Só que devido à situação, ali caí com dissabores, por questões disciplinares, eu não consegui praticamente suportar, não consegui suportar e tive que voltar para Moçambique. Mas aí já esse tempo que eu fiquei em Cuba é muito tempo, quase 4 anos também. Então, somando os anos que eu estive já a estudar, que estudei aqui no país, por isso, vou repetir mais uma vez, a ideia de Deus já não existia mais. Não existia mais na minha mente. E então, depois que voltei, realmente passei em muitas partes. Voltei, fiquei em Maputo muito tempo, vi ali com meus irmãos, consegui ali fazer alguns trabalhos que não são de grande relevo. Então, só em 84 é que eu já voltei sair de Maputo para Cabo Delgado. Quando vim para Cabo Delgado, também vi que a vida não estava boa. Então, teve que sair mais já para a Tanzânia. Mas agora já não vou à Tanzânia como refugiado, vou à Tanzânia como quem procura melhores condições já de trabalho. Naquele tempo, os que viveram nos anos 80, 84, até pelo menos 90, mesmo até 95, já podem ter a imagem o que era esta nossa nação. Eu fiquei lá muito tempo, tive muitos amigos religiosos de várias confissões, e meus parentes também iam à igreja, uma e a outra, um ia naquela confissão, ali. Mas eu fiz algum trabalho, né? Fiz trabalho ali, ajudava nos trabalhos de serralharia. Trabalhei naquilo aquilo que ganha uma forma de ganhar a vida no tempo, como nós podemos ficar assim mesmo. Mas depois também tive já que voltar. Quando volto para Moçambique, a situação ainda não estava bem. Só que já tive uma impressão, porque o movimento religioso lá onde estava era tão grande, que mesmo você não tendo lugar, Deus no seu coração, mas por causa dos convites que ali aparecem, mas a pessoa era comovida, e então comecei já a ter uma aproximação, e dali já comecei a ter quando cheguei aqui, comecei a ter Bíblia. Lia a Bíblia, estudava um pouco, lia como qualquer livro. E devo citar ali, o livro que mais gostava na Bíblia era Provérbios. Não sei porquê, mas sempre gostei desse livro, e até hoje eu sou um dos fãs desse livro de Provérbios. O primeiro livro que conheci na Bíblia, exatamente, nesse contexto. Então, o que passou a maior parte da infância em Tanzânia e que depois voltou. Se não estou em erro, disse que voltou por aí em 1974, 1975. A Guerra Civil foi um dos dramas vividos no país e que deixou muitas marcas e desafios. Este cenário, como é que foi a escolaridade do país? Como era o país como estudante? Exatamente. Eu não tive grande dificuldade para estudar. Okay. Se uma coisa que eu tive facilidade é o estudo, porque eu estudava as chamadas escolas da Frelimo. O que eram essas escolas da Frelimo? Eram escolas que partiram das zonas libertadas, então todo o trabalho que financiava era o próprio Estado, neste contexto. Então, é o livro, é o vestuário, é a cama, tudo aquilo. Sempre estudei no internato e terminei sempre assim no internato. Não tive grandes dificuldades. Mesmo a ida para Cuba também. Por isso, não houve grande dificuldade. Só que era difícil atingir o sonho, no entanto, que estudante. Era um pouco difícil, porque a pessoa ali não tinha sonho. Ela tinha que estudar. E depois de estudar, então, o próprio Estado é que encaminhava até onde você deveria estar. Então, se é tropa, tinha que ir à tropa. Se é para enfermagem, tinha que ir para a enfermagem. Se é, talvez, para o professorado, tinha que ir para o professorado. E é ali onde muitas pessoas iam até sexta classe, então deviam ser levados para o professorado, para aquela coisa. Então, a vida para estudar não houve grande problema, é uma coisa que foi tão fácil, muito fácil, porque eu estudei naquele espaço de 76
até 84. Já pode ver esse espaço já até muito simples. E na altura aqui no país, o ensino médio ia só até 11ª. Então, a nona classe terminava o ensino secundário. Então, você tinha 2 anos mais para concluir o ensino médio. Então, eu só fui para esse no ensino, aquilo que é o ensino básico, né? Na nona classe, então, dali tive essas saídas ali. Tá certo. Como podemos ver, como podemos ouvir, o pastor apostou sempre na escola, sempre na educação. Que referências ou incentivo teve para manter-se na escola e acreditar que era a aposta válida, a aposta certa para vencer na vida? Desculpa? Nós podemos ver que o pastor apostou sempre na escola. Então, quais são as referências ou quais são os incentivos que teve para manter-se na escola e acreditar que essa era a aposta certa a fazer? A escola. Sim. A escola, por quê? Se bem entendi, eu compreendi que a escola seria boa coisa para mim, porque tive meus irmãos que já tinham tentado andar um pouco pela escola. E então, eles é que foram meu guia. Foram meus guias, né? E eles me incutiram essa ideia, fomos lá estudando. Eu sempre precisei estudar, e mesmo onde terminei, achei que não devia terminar, ainda deveria continuar a estudar. E mesmo até hoje, estou em casa para estudar, estou a estudar. Realmente, por quê? Tem que passar pela escola. Para uma liberdade, se a pessoa quer ser livre, tem que ter uma instrução. Sem instrução, a pessoa não é livre. Eu sempre fui incutido dessa maneira e compreendi assim. E mesmo até hoje, eu ainda digo que se existe uma coisa que os pais devem apostar é na educação de seus filhos. Seus filhos, amém. E como foi o seu percurso profissional? Por onde começou e quais foram as escalas? Sempre foi pastor ou antes disso teve ali uma grande carga? Em 1991, eu conheci um amigo. Ele sempre vinha na minha zona, ele vendia, o que vendia, voltava, não sei o quê. Então, num dia destes, ele me encontra com a Bíblia. Nessa altura, eu tinha conseguido, já tinha conseguido um lugar onde eu dava aulas, né? Já no ensino primário. Já conseguia dar aulas já no distrito onde eu estava, para fazer esse trabalho. Então, ele, quando vem, me apanha com aquela Bíblia, e ele, então, começa a me ensinar uma forma, segundo ele, a melhor forma de aprender a Bíblia, como eu poderia compreender. Então, ele me ensina a primeira coisa, a oração, e a coisa eu achei muito estranha. Né? Ensina-me a oração, o tipo que ele me ensinou, da maneira como ele me ensinou a orar, foi muito estranho. E outra coisa que ele veio incutir na minha cabeça, que nunca existia, ele dizia que, olha, como cristão, o dia de culto tinha que ser o sábado. Isso para mim foi muito estranho, porque embora fosse aparente, embora eu fosse ateu, mas eu compreendia que o dia que as pessoas devem descansar e devem adorar é domingo, porque isso já estava, eu já parti isso a partir da mama, cresci assim. Então, dali é que ele então começa a me ensinar, comecei a compreender, a estudar pouco a pouco, e afinal de contas eu ali estava aprendendo, eu estava levando estudos bíblicos, sem compreender que essa caminhada me levaria a outra parte. Então, dali, em 95, houve um movimento para dizer que havia um evangelismo público na parte de uma cidade chamada Lindi, em Tanzânia, um pouco mais para o sul. E eu fui para ali como convidado. Eu fui ali, eles é que financiaram, a igreja mesmo local de lá, é que financiou toda a minha viagem, o meu momento todo, eles que me conduziram, toda a documentação, e cheguei ali como um convidado especial. E naquele evangelismo, eu fui lá batizado. Lembro muito bem, foi dia 28, foi dia 28 de setembro, eu fui batizado em 95. Depois que fui batizado, eu não voltei para o país. Eu fui levado para uma escola de evangelismo, para um centro de evangelistas, onde treinei como evangelista. Depois de treinar,
trabalhei com eles lá no país deles cerca de 3 meses. Trabalhei, eles davam todo o tipo de apoio. Dali, então, eu tive que voltar para o país e dizer, olha, você vai para o seu país, vai lá fazer o trabalho e todo o relatório, então você tem que nos dar, nos informar o que está a acontecer. Realmente, eles embalaram ali 2 caixas de Bíblias em Swahili, praticamente, e também algumas brochuras de espírito de profecia, de livros de Helena White, mais outros livros denominacionais, mas todos eles, uns em inglês, mas muitos em Swahili, e também inários, mesmo em disco, também em livro. Então voltei, só que eu tinha que ser agora evangelista numa terra em que essa igreja era uma coisa estranha, que ninguém tinha ouvido. E outro sim, a região onde eu sou, em Muidumbe, praticamente é uma região um pouco hostil. Por que isso? Porque eles são de Caromana. E além dela, se existe outro movimento, então somente tinha que ser, se importa aqui dizer, naquela altura, só tinha que ser tinha que ser somente o Partido Frelimo. Desculpa dizer isso, mas tenho que dizer a verdade para que se entenda isso. Então, quem fosse apresentar uma coisa diferente, que fosse católica em termos de religião, e se aparecesse alguém também apresentar uma coisa diferente, que não fosse o partido aqui, já eu falei, essa pessoa era considerada um conspirador, e era problema. Quer dizer, se entendia a religião como um partido, um movimento, partido que possa levar pessoas para o mal, seu entendimento. Então, eu entro naquela situação ali. Mas eu já era evangelista. Não havia igreja, a não ser a Igreja Católica Romana, a missão, que já está lá. Aliás, a missão mais antiga naquela região, naquela região do norte. Mas tem que estar ali para implantar a Igreja Adventista do 7º dia. Então, trabalhar, isso foi muito mais evangelista. Esse foi o momento mais marcante para mim. Porque foi o momento mais belo. Porque eu trabalhava com qualquer. Então, fui assim, evangelista, trabalhando assim, e fomos conseguindo ali um movimento. Fomos tendo irmãos, então já tivemos um grupo, então já fomos crescendo. Dali pensamos já em construir uma igreja. Mas num tempo hostil. Depois, quando tentamos construir a igreja, vieram dizer que não, vocês não têm documento nenhum para fazer a igreja aqui, por isso a vossa igreja tem que ser reconhecida. E eu desci para Pemba, mas também Pemba, a igreja não tinha aquelas raízes. Foi difícil. Quando vi, não encontrei pastor, nem nada, pronto, deixa, eu vou trabalhar. Mas depois tive uma inspiração, não sei de onde veio, tive que ir para o registro civil, já em Moeda, porque mesmo em Muidumbe não havia o cartório lá. Fui para Moeda, para o registro civil, e eu disse que, olha, tenho esse programa de igreja e nós precisamos fundar essa igreja em Muidumbe, lá onde eu estou. Então, temos que instalar lá essa igreja. O oficial chegou lá, abriu o mapa deles e encontrou que a igreja 27º dia estava registrada em Moçambique. Então, como registrada, já não havia problema. Passou-me os documentos, fomos para lá, foi a abertura. Fui evangelista, fui trabalhar. Depois foi um tempo muito mais bonito. Lembro-me um episódio, eu fazia distâncias sempre longas, para visitar algumas famílias. Às vezes eu tinha que voltar de noite para casa, ou não tinha que passar noites lá. Então, um dia, uma das famílias a que eu dava estudo bíblico disse que, olha, o senhor tem que vir para aqui na quarta-feira. E falava, era sábado, tratamos ali o sábado, eu fechei ali o sábado com eles, domingo de manhã tive que sair a pé, mas ele disse que na quarta-feira devia voltar. Eu pensei, mas está bem, hoje é domingo que eu estou a voltar para casa, mas ele me diz que quarta-feira só tenho que descansar em casa segunda, e depois terça e quarta-feira devo tornar a pé para uma longa distância, acima de 13 quilômetros, se não mesmo 15. Está bem, não tem problema. E realmente na quarta-feira eu fui, quando cheguei ali, só para minha admiração, o homem entra lá dentro, depois de comer, eu disse, entrou lá na casa dele, ele tirou uma bicicleta, não vinha. Disse, olha,
Eu vi que você precisa de andar, então sempre essa pé, e eu sei que você só não vem para essa família, tem muitas famílias, então está aqui uma bicicleta para esse trabalho. A primeira bicicleta que eu tive como minha, que é cuidado por Deus para o evangelismo. Isso. Que bom. Como? Que bacana. Então, dali, depois de anos, fomos trabalhando, trabalhando. Quando já a igreja cresceu e a missão já soube que lá em cima tem igreja, então já nós começamos a solicitar pastores para a nossa área. E o primeiro pastor adventista a visitar a nossa área, ele chama-se o pastor Rufino. É o pastor Rufino. Ele está na Missão Norte, na Zambésia. Foi primeiro, visitou lá, e nós tínhamos programa de implantar igreja, implantávamos igreja em todas as partes. Uma das igrejas, eu com ele, que estávamos ali, abrir, né, por arte de pau a pico, abrir os blocos com o pastor Rufino para fazermos uma das igrejas em Muiduma. Fomos crescendo e então fui convidado pela missão para servir de obreiro em Macomia. Já começo a fazer um trabalho assalariado agora pela missão. Esse tempo foi embaraço. Foi embaraço. Mas o belo momento é o que passei mais, esse curto tempo de evangelista, um momento muito mais marcante. Bonito momento. Tá certo. Então, o pastor sempre foi evangelista, sempre foi pastor. Antes, quando falou da sua infância, disse que o seu pastor foi pedreiro, carpinteiro, nunca se interessou por essas áreas, nunca fez nenhum trabalho nessas áreas, sempre foi evangelista e pastor? Praticamente eu nunca fiz, nem conheço, nem sei como arrumar um bloco numa parede. Embora meu pai fizesse. Não sei também como se pega um plaina, né? Para pegar ali a madeira, mesmo embora meu pai tivesse feito esse trabalho, infelizmente. Mas tive um ofício. Por causa da vida, eu fui latoeiro, trabalhei com a lata, né? Para trabalhar numa latoaria, tinha uma latoaria minha, onde fazia espécie de baldes, outro tipo de trabalho. Também conseguia fazer ali com alguns ferros, conseguia fazer serrotes, dobradiças, naquela altura, porque as coisas eram todas difíceis, então tudo tinha que ser manual. Esse trabalho também fiz, que também servia de renda. Então, o que eu fazia? Quando eu pegava, ia vender o meu produto lá, onde eu vendia, então se ficasse 2 dias ali, dava estudos bíblicos. Tá vendo? Chegava lá, vendia os meus produtos, essas latas, produto de lata, quando dava lá estudo bíblico. Tivemos igreja em outro lugar ali, que é próprio Mambula. Tivemos também igrejas em muitas partes. Trabalhava assim. Só depois, quando li muito a Bíblia, entendi que a Paulo também fazia isso. Só depois. Mas eu fazia, não sei como, mas acontecia dessa maneira. Esse só fiz que tinha, mais nada. Ok, então mesmo tendo alguns outros trabalhos, sempre teve essa veia evangelística no sangue, sempre fazia qualquer coisa para evangelizar as pessoas. Experiência profissional que o pastor nos contou, o que mais lhe marcou, para além dos episódios que já nos contou, e quais são as lições que carrega, e também quais são os desafios que enfrentou nesse percurso? Eu primeiro vou falar dos desafios. Ok. Vou falar dos desafios. Lembre-se que eu disse que o momento mais belo para mim foi quando eu fui evangelista. Sim. Né? Por que aquele momento é belo? É um tempo em que você não está sentado sobre princípios que você espera alguém que o tempo faça isso, faça isso, faça isso. É uma coisa que você está livre, faz a sua agenda pessoal e você começa a trabalhar. Você não vê alguém lá. Não, você não vê alguém a quem você deve prestar algum relatório. E você não trabalha sob pressão. Né? E nesse contexto, o evangelho simples, ele não está dentro do sistema, ele não segue um sistema, um princípio, né, regido. Ele acorda, pega a Bíblia, vai encontrar a pessoa e anuncia Jesus. Voltou, dormiu, tem comida, não tem, está lá comigo. Ali estava. Mas agora, como pastor, antes que ele sendo pastor, é um funcionário de uma instituição. E quando você é funcionário de uma instituição, você tem que prestar sempre contas à sua instituição. E sempre onde existe quem dá ordens, quem deve receber, quem deve executar, podem existir constrangimentos. Mas agora, precisa harmonizar esse princípio, como recebe a mensagem, como você recebe a mensagem do seu superior, como que você praticamente está no campo, como que aquilo deve aplicar.
Então, ali, esses são desafios grandes. E depois, outra coisa, como que a família ali vê, como que a família pode viver, como que a família pode precisar. Porque não estou a desencorajar, pelo contrário, estou a dar coragem. Aqui nós onde estamos, o trabalho de pastorado tem que ser mesmo uma pessoa que tem força, tem poder, tem vocação. Porque, primeiro, as condições, não tanto que condições, são muito de residência lá onde passamos, era difícil. Eu lembro-me, estive em Moeda, quando comecei o meu primeiro campo agora como pastor, em Moeda. Cheguei lá, a missão disse que tínhamos que arrendar a casa. E a casa ali arrendava-se, na altura, 500 meticais. Mas o campo onde eu trabalhava, a produção do campo, de sua ação mensal não conseguiu indo, mas as ofertas só localmente que ficassem não conseguia. Mas a missão era responsável a pagar a renda. Agora, como a missão poderia enviar dinheiro? Era difícil, porque não havia banco, não havia nenhum sistema. Então, tudo tinha que ser de mão em mão. Era um tempo, era algo um pouco difícil, porque lá isso não havia. Então, eu lembro que tinha que pegar os irmãos e disse, olha, queridos, nós aqui temos matope, mas não temos água, temos bambus, temos casa para o pastor. Não vamos fazer casa para pastores, mas vamos fazer casa pastoral. O pastor Gilberto sair, vai para outra parte. Assim. Então, sempre temos que fazer aquilo. E lembro, depois que começamos a habitar aquela casa, um mês depois, aquela casa ruiu. Ruiu na altura em que eu e minha família estávamos ali, na mesa mesmo, a tentar comer. Então, são grandes desafios, né? Às vezes também, quando se fizer as coisas, e esses dias, pelo menos, né, quando está na cidade, a igreja da cidade é diferente da igreja do campo. Quando você chega numa igreja do campo, tem dono, né? Entre aspas. E depois, para conciliar a doutrina, o dono e a doutrina, tem um grupo, tem aquilo, então precisa trabalhar muito para vocês. Pode chegar mesmo numa dividida. E depois, para conciliar isso tudo, é um grande desafio. Um grande desafio. Um pastor pode mesmo trabalhar, estar num campo 3 anos, 4 anos, sem conseguir unir esses grupos tão diferentes, né? Por isso, os desafios são enormes, mas dá coragem. E eu considero que cada desafio é uma aula que estou a receber. E Sim. Quando eu morrer, já terei arrecadado muita bagagem acadêmica. Sim, e falando, cada desafio é uma aula que recebe. Quais são as lições que o pastor tirou dessa experiência? A primeira coisa, o que fui compreender, fui entender que ser pastor não é o mesmo que ser diretor de uma escola. Ser pastor não é o mesmo que ser diretor de uma empresa. Não é, não. Ser pastor é a pessoa que está muito mais para servir independentemente das condições que ali possam existir, embora sejam necessárias. Embora sejam necessárias condições, mas a pessoa deve se despojar, e é um tempo que precisa mais você injetar o seu esforço. Às vezes nós temos que dar o nosso máximo mesmo para fazer. Então, eu fui aprender isso. Por isso, fui saber que fui chamado para servir um serviço. E um pastor, como pastor, o que fui entender que, como era evangelista nos tempos, sem registro num lugar, então deveria trabalhar dessa mesma maneira, independentemente de como. Por isso, essas lições que eu mais compreendi, o que nós temos mais é para servir. E outra coisa que eu fui aprendendo no pastorado, aliás, essas coisas, desafios, há coisas que às vezes queremos falar, mas procuramos omitir. Como, por exemplo, um pastor, né, escanceladinho, desculpa dizer isso, né, e depois você tem em frente uma família, né, que mesmo a igreja considera que é uma família ilustre, né, porque nós temos isso na nossa sociedade, isso não há de acabar. Como abordar, né? Como abordar esse tipo de famílias quando existem situações que eles precisam de um aconselhamento? Como que você pode começar? E como que você pode... Então, eu fui aprendendo que, afinal de contas, o pastor também é como um velho, como pai.
uma casa, né? Como um velho. Nós lá lá na terra de onde eu venho, nós vivemos em famílias alargadas, e cada família alargada, então, tem um chefe. Então, aquele chefe, independentemente das condições que ele tenha, mas ele reúne todas as condições morais, ele é imputado a todas as condições morais para instruir toda a gente. Então, eu aprendi que eu, como pastor, devo cultivar todas as condições morais para que mas depois, porque nós, como pastores, não que não temos frustrações, até tentações fortes, mesmo quedas temos tido, mas então como você erguer-se, e pode ser erguer, você tenta ali, levantou uma, então como que você deve ajudar aquele irmão que te viu ali, você caído, né? E depois como que você deve ajudar a ele. Então aprendemos sempre que somos pessoas que devemos acumular sempre condições morais que possam permitir que os outros sejam ajudados. São lições nesses desafios. Certo. Temos uma informação que o pastor tem o dom de línguas e habla bem espanhol. Isso é verdade? E onde é que aprendeu? Ah, ok, mas eu disse que estava em Cuba. Sim. Então foi lá onde aprendeu a falar. Sim, porque em Cuba se fala espanhol. Okay. Em Cuba se fala espanhol, é a língua que eles usam lá. Certo. Então, nesses anos todos, eu fiquei lá estudando, escrevendo, lendo o espanhol. Certo. Então, leio, escrevo e falo. Ok. E até hoje... Eu falo Swahili. Ok. Falo Swahili. Quais são as outras línguas, visto que o pastor tem um dom de línguas, quais são as outras línguas que fala? Português, espanhol? É espanhol, é português, porque eu não sou português. Ok. Maconde é minha língua, é língua nativa mesmo, Maconde. Temos ali o Swahili, Swahili falo, yeah. Entendo Nyanja, entendo Jawa, entendo Makua. Então, eu não estava errada quando disse que o pastor tem o dom de línguas. Certo. Continuando, o distrito de Muidumbe é um dos que tem sido alvo dos ataques que têm vindo a ocorrer na província de Cabo Delgado, neste momento. Como isto tem influenciado o seu estado de espírito como indivíduo e como pastor, especialmente? Muito obrigado por essa pergunta. Eu passei a semana inteira mal, porque eles já estão lá desde dia 31, sábado. Eles entraram, fizeram incursões por aldeias de Muidumbe, muitas aldeias, e até hoje, neste momento, eles estão lá. E o que estão a fazer? A destruir, a matar, mas matar que não se deve descrever. Matança mesmo, né? Não se pode descrever. E mesmo aquilo que eu tinha, aquilo que é cabana que eu tinha por casa lá no meu distrito, já não existe, e uma das minhas filhas, fiquei 5 dias sem conseguir ter comunicação com ela e sem saber onde ela estava, porque além dessas matanças também há raptos, né? Há raptos. Quando são mulheres, geralmente a maioria das mulheres só são raptadas. Então eu não sabia se minha filha estava raptada, estava onde, já não sabia onde era, por isso passei muito mal. Isso para não falar dos outros membros familiares que eu tenho lá. Claro, tenho todas as raízes, eu tenho lá, e isso eu passei muito mal, senti muito mal, e até agora ainda estou mal. E ontem ainda teve informação de que um dos irmãos que também até serviu de obreiro, foi decapitado. Irmão, membro da igreja, que também era um dos baluartes de igreja, numa das aldeias ali em Muidumbe, ele foi decapitado. E esses corpos todos, ninguém há para enterrar. Agora, quanto a mim, como pastor, entendo que isso não é o fim. Alguém disse que
epa, realmente agora já estamos no fim, essas guerras são essas guerras que Jesus dizia, isso e isso, então agora estamos no fim. Eu disse que não, Jesus não disse que guerra era sinal do fim, Jesus não disse que guerras eram o fim, não. É um dos sinais, e as guerras estão lá desde há muito tempo. Então, isso somente sempre o mal estará entre nós, com causa ou sem causa. Então, quando penso nisso, às vezes já fico consolado, porque eu como homem, né, como pessoa, às vezes tenho saído mesmo dentro de mim, saio mesmo fora de mim e fico como pessoa. Então, ver essa coisa num ângulo como pessoa. Não me baseio, não fico ali detido somente como pastor, ver nesse ângulo como pastor, mas tenho que ver aquele ângulo como pessoa que sou, para que eu possa compreender as outras pessoas como essa coisa olham. Por isso, ali compreendo que enquanto vivemos, enquanto este mundo existir, o mal sempre estará conosco. Penso mesmo até que mesmo aqui, não sou alarmista, né? Não é alarmismo isso, não é? Mas tenho que dizer a verdade. Mesmo nessa cidade onde estou, eu não me sinto seguro. Não me sinto seguro. É verdade que não existe nenhum lugar seguro no mundo, mas há partes que minimamente nós nos sentimos, as pessoas podem se sentir um pouco mais tranquilo. Mas essa situação está má. E sei que não vai terminar hoje. Sei que não vai terminar. E que mensagem de encorajamento deixa para todos que são vítimas deste cenário? Muito obrigado. Eu também sou vítima, né? Primeiro eu sou vítima e hoje espero espero receber aqui na residência acima de 14 pessoas. Okay. E eu não sei como é de ver com essas pessoas. E depois destas, há outras ainda que esperam por vir. E há quem ainda clama por ajuda, como devo ajudá-los para trazê-los aqui, e que não é fácil. Né? Uma distância muito pequena, agora sou parceiro de moeda para Pemba, uma situação muito grande. Mas que mensagem eu dou a essas pessoas? Primeiro que nós, como vítimas dessa guerra, temos que aceitar, primeiro, que o mal sempre existiu e sempre há de existir enquanto este mundo. Mas nunca devemos esquecer que Deus também está ali. Só que alguém pode perguntar, como é que você vai falar de Deus se aquelas pessoas estão lá matam em nome de Deus? Eu digo não. Deus está ao par dessa coisa. Qualquer dia nós seremos consolados. Como? Não sei, mas acredito que nós, vítimas, sejamos vítimas, tanto vítimas diretas como vítimas indiretas, Deus vai nos consolar. E se alguém consegue sair daquela zona e é levada para outra, aceite as condições desse lugar onde vai estar e procure recomeçar a vida, independentemente do que já passou. Vamos dar o que passou por passado e agora tomamos como o rumo de para frente. Esquecer os mortos que já temos lá atrás, que já foram deixados, esquecer os nossos parentes, e nós já sabemos que os corpos estão se deteriorando desde sábado com esse sol todo, e agora já está criando ali vermes e tudo, esquecer isso. Então, acreditar que Deus vai nos consolar. E se conseguimos sair daquela tribulação, vamos em frente, vamos recomeçar a vida assim e aceitar aquela ajuda que nós formos dados, mas não nos entalarmos somente na ajuda. Temos que trabalhar, bater-nos duro de novo, como quem começa a vida nova. É verdade que dói, mas tem que ser assim. Não há outra mensagem que eu posso deixar para meus parentes que estão a sofrer. Sim. E fora do âmbito profissional como pastor, quem é Manuel Gil? A nível familiar, social, quem é Manuel Gil? A nível familiar, Manuel Gil, amigo. Ok. Primeiro, amigo. Até que não é esposo, é irmão. É amigo, não é pai. É amigo. Não é esposo, é irmão. Para dizer que acredito que na família, a família me acredita. E eu também acredito neles. E no pouco que Deus deposita em nossas mãos,
então sabemos partilhar e procuramos como ajudar aos nossos filhos, também ajudar a outras pessoas, na família. E na sociedade também sou amigo. Ainda não tive constrangimento. Sim, senhor, pode existir um e o outro, mas não tenho problema. E na igreja sou amigo e companheiro, irmão, cobreiro. Acho que é o pastor e que é o Manuel Gil. Na igreja é amigo, irmão, cobreiro. É neste contexto. Mais ou menos isso. Ok. Sim. Por isso, todos os membros da igreja são cobreiros. E então, eu sou cobreiro. Eu com eles sou cobreiro. Por quê? Amigo, por quê? Cobreiro, por quê? Porque eu recebo conselho dos irmãos. Enquanto os irmãos podem precisar do meu conselho, eu também preciso do conselho deles. E quando temos um programa, enquanto os irmãos devem ir dar estudos, enquanto meus irmãos devem fazer um trabalho evangelístico aí, eu também devo fazer. Por isso, me considero, me entendo assim, que na igreja não sou conselheiro, na igreja eu sou co-obreiro. Os outros, o aconselhamento é sempre lá onde for necessário. Ok. Né? Então, nós perceber que o pastor é amigo, porque eu perguntei e o pastor frisou essa parte de amigo em casa é amigo, na igreja é amigo, na rua é amigo. Então, nós podemos contar com o pastor em qualquer altura, para o que der e vier, podemos contar com o pastor, com um amigo. Quanto ao pastor, é toda hora. E não tenho limites da hora do meu pastorado. Ok. Quer dizer, todo o tempo eu estou pronto a trabalhar. Por isso, se amigo, não tenho hora para receber amigo. A qualquer momento eu recebo amigo. E também não tenho hora para bater a porta de um amigo. A qualquer momento posso chegar em casa de um amigo. Estou mais nesse sentido. Certo. Nós sabemos que o pastor tem estado a acompanhar de perto a situação de sua esposa, ela que sofreu de um AVC. Como tem sido para o pastor este momento e como tem sido, né, ajudá-la a superar e a melhorar? Muito obrigado. Agora, desde que ela caiu nessa situação, a nossa vida, a vida também teve que mudar, porque eu já tenho que pegar a outra atividade que ela fazia, eu que devo fazer agora isso aí. E é certo que é um pouco difícil uma doença dessas em que uma pessoa fica inválida quase para sempre, para toda a vida. E também, às vezes, é constrangedor. Ela pode precisar de uma coisa, pode precisar de um serviço, que lhe preste um serviço naquele momento. Mas é um tempo que pode acontecer que eu esteja ali a pegar outra coisa, mas aquele tempo que eu vou dizer, tenho que puxar este serviço primeiro, depois, para prestar aquele serviço que ela precisa, uma doença como esta, a situação é um pouco difícil, porque mesmo o próprio paciente, às vezes, pode não te receber bem como você querer que você fosse compreendido. Às vezes, também, você pode não compreender bem o paciente, mas juntos conseguimos tratar. Mas já tenho agora um trabalho, já eu que tenho todos os dias, eu sempre que é para lavar, eu tenho que lavar a roupa, né? Sempre que é necessário o banho, de vez em quando preciso ajudar, porque ela só movimenta uma mão, a outra mão não tem atividade, essa coisa toda, mas estamos ajudando, né? Temos medicamentos, tenho que preparar sempre medicamentos cedo, tomar o medicamento a tempo, para tomar os medicamentos ali, acabar. Mas estamos ali. E, inclusive, embora eu tenha filhas crescidinhas em casa, mas como muitas não ficam aqui sempre comigo, tenho que ir para a cozinha. Deixar na cozinha, preparar alguma coisa, mas tenho depois um tempo para eu sair, para fazer as atividades, tenho também tempo para lazer. Temos feito isso. De vez em quando também temos saído de manhã, de madrugada, damos
damos voltas aqui por algumas ruas aqui próximo, pois, mas já estamos ambientando, por quê? Porque eu concordo que isso já veio para nós, também uma das lições, uma das fases da vida que temos que passar, pronto. Não é que é destino, né? Mas apareceu, temos que receber assim como a coisa nos veio, não há como rejeitar, nesse sentido. Certo. E o pastor vê Deus guiando a sua vida, mesmo nesses momentos de dificuldades, desafios? Como é que o pastor vê Deus a direcionar a sua vida? Exato. Essa pergunta esperava muito bem que fosse, embora eu não consegui falar lá atrás. Praticamente eu vejo que Deus me tem ajudado e me tem inspirado como eu posso prestar ajuda a Ele. E até há um tempo, por causa dessa situação, ela assim como está, porque eu já agora parece que devo voltar muito mais para a família restrita do que para a igreja. Até um tempo que eu já pensava que, olha, se for possível, talvez, se permitir, eu deixar o ministério, porque o trabalho aqui já está sendo um pouco mais grande. Só que quando pensava nessa situação, Deus me mostra outra coisa. Deus me mostra que ainda o ministério me precisa. E então, como ainda o ministério me precisa, eu vejo que é Deus que mesmo decide que eu faça esse trabalho. Eu vejo que, até não só hoje, desde sempre, todas as movimentações que eu fiz, como andei nos lugares onde me meti, para estar mesmo na igreja, e mesmo assim como pastor, vi que é o plano mesmo de Deus que sempre... Aliás, quando estava na escola de evangelistas, alguém propôs que eu fosse diretamente ao seminário, né, à faculdade, mas ali a questão colocava-se da língua, que é o inglês, e eles não teriam, eles lá não pagam alguém para estudar a língua, então seria difícil. Eu vejo que Deus sempre colocou-me nesse caminho, e essas rupturas todas talvez é para me fazer mais passivo e conseguir lidar com as situações. Por isso eu vejo que Deus me ampara, Deus me ajuda, e vejo que os irmãos, não de uma maneira hipócrita, mas de uma maneira, eu acho que sincera mesmo, os irmãos me amam e me prestam todo o auxílio. E eles, eu entendo, é Deus que lhes suicida, entende? Amém. Eu vou agora passar perguntas rápidas e vou pedir para que o pastor responda de forma objetiva. São umas pequenas perguntas só para complementar. Antes falou que o seu livro favorito é o Provérbios. Continua sendo Provérbios? Se não, qual é o outro livro favorito da Bíblia? Lucas. Texto favorito? É aquele mais simples. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3:16. Isso. Deixa eu fazer um pequeno desafio ao pastor. Antes disse que habla muito bem espanhol, então é capaz de recitar o seu versículo favorito em espanhol, só para pessoas lá de casa perceberem que pastor de fato fala espanhol? Porque Deus amó el mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que el que lo crea não perezca, pero tenha a vida eterna. Internautas, estamos aqui a constatar que pastor de fato habla espanhol. Não é só mentira, não é só coisa de cartaz, ele mesmo fala espanhol. Voltando para as perguntas, qual é o personagem bíblico favorito? Para mim, até não favorito, que fico sem compreender. Okay. É Saul, o primeiro rei de Israel. Ok, Saul, o primeiro rei de Israel. Uma música favorita ou um hino binário favorito? O hinário favorito, para mim, é 88. 88, achei um grande amigo. Achei um grande amigo, Jesus, este é o hinário favorito. Por quê? Pastor do Didões e canta também
A cidade favorita, visto que o pastor já visitou muitos países, já visitou muitas cidades, qual é a cidade favorita? A cidade favorita. Isso. É Lindi. Lindi. A comida favorita, um prato favorito? Meu prato favorito. Ok, o meu prato mais favorito é chima. Chima de milho. Né? Chima de milho. Chima de milho acompanhado com folhas de mandioca. Né? Chama matapa. Com uma boa matapa, irmãos, amigos, família, irmãos da igreja, quando o pastor estiver a vir visitar, já sabemos o que preparar. Uma chima de milho com matapa ou então uma chima de mandioca, certo? O pastor sairá feliz. Um medo do pastor, um medo que o pastor tem. Eu tenho muito medo de enganar as pessoas. Oh, ok. Muito interessante, muito interessante. Um sonho que o pastor tem? Sonho. Um dia, se Jesus vier, ver eu ser levado para o céu. Amém, amém. Pastor, estamos já a caminhar já passos largos para o fim da nossa conversa, mas antes teremos um vídeo que vai passar agora para que o pastor veja e depois comenta. Muito obrigado. Alô, bom dia, eu sou Faustina Manuel Gil, estou aqui para falar do pastor Gil. Falar do pastor Gil como meu pai é falar de um senhor que tem um coração muito grande. Eu admiro a vontade que ele tem de poder ajudar todo mundo que esteja a passar por problemas. E ele é uma pessoa que faz tudo por nós. É uma pessoa que, por nós, ele é capaz de fazer tudo de bom que é para nos viver bem. E outra coisa que eu admiro nele é a capacidade que ele tem de lidar com o estresse. Ele não é uma pessoa que é muito levado pelo estresse. Nós podemos passar por problemas muito difíceis, mas você ver ele indiferente, parece que nada está a acontecer. Ele só diz que isso aqui vai passar, sempre procura uma forma de nos fazer, nós levarmos encarar aquele problema como se fosse um problema pequeno. E isso é uma coisa que eu mais admiro dele. Falar do pastor Gil é falar de um herói para nós. Nós hoje somos o que somos graças a ele, graças ao esforço dele. E é uma pessoa muito inteligente. É uma pessoa muito inteligente que tem uma capacidade incrível de raciocinar as coisas. E isso é uma coisa que nós mais, ou seja, que eu mais admiro nele. Pastor, essa é a surpresa que tínhamos para ti, algumas palavras. Praticamente eu dizia que eu, na família, sou amigo. Essas palavras talvez são atributos que elas veem no amigo. Uhum. Podemos ver que o pastor, ele, sim, como disse, o pastor é um grande amigo. Nós podemos ver também no vídeo que a sua filha nos mandou, né? Que o pastor é realmente um grande amigo. Pastor, estamos mesmo no final do nosso programa. Gostaria que deixasse algumas considerações finais. Muito bem. Primeiro, talvez, dar graças a Deus pela oportunidade que a GMT me teve de procurar-me para saber minhas mágoas, minhas lutas, mas também para me permitir que eu apresente as minhas aspirações e aqueles que são meus sentimentos. Estão de parabéns. E também pedir que Deus ainda continue nos ajudando para que este canal cresça e faça cada vez mais serviço nisso. Estão todos ali de parabéns e boa noite a todos os que neste momento puderam.
Obrigado. Pastor, muito obrigada pela presença. Que Deus abençoe a si e a sua família. Fique bem. E assim, querido internauta que nos acompanhou até agora, muito obrigada mesmo pela presença. Contamos sempre convosco, de lembrar mais uma vez que pode nos acompanhar aqui no Facebook e também no YouTube, a partir do GMTV Moz. Estivemos na companhia do pastor Manuel Chil. Até a próxima semana. Fique em casa, fique com Deus.